A gravação de um vídeo mostrando as experiências que foram feitas na Universidade Federal de São Carlos há cerca de 30 anos. Meu nome é Roberto Justo Carvalho. Esse vídeo mostra os ensaios feitos em iniciação científica, em um mestrado, e são apenas algumas fotografias que restaram. Nós fizemos três tipos de ensaio na maioria das vezes, com essa peça que vocês estão vendo a forma aí, fizemos três rápidos ensaios. Essa peça era considerada um protótipo. Nós ainda estávamos investigando se o equipamento que nós íamos usar era o melhor. Esse laboratório foi nos emprestado. Vocês estão vendo aí o mouse. Esse vídeo permite mostrar o mouse, né? Vocês estão vendo uma laje inferior. Essa laje aqui é uma laje de reação. Ela tem capacidade de resistir sócio de tração ou de compressão. Nós colocamos dois pórticos, um à esquerda aqui, outro lá à direita no fim, que servirão de apoios. Veja, tem um detalhe específico que vai aparecer depois do apoio, e vocês estão vendo aqui a forma feita com três linhas de escoramento. Isso era suficiente para que a laje, vocês depois eu vou descrevê-la, ela ficasse na horizontal, ou seja, sem deflexão. Todas as escoras tinham cunhas e era feito um procedimento de encunhagem com medição com um nível de grande precisão para iniciarmos o serviço com a laje em nível. Prosseguindo aqui, aumentando para perceber melhor, vocês estão vendo agora já pronta a forma, olhando em outro ângulo, vocês estão vendo uma sapata de laje treliçada, a central e mais outra à esquerda. E vocês estão vendo também as lajotas cerâmicas que vão servir, né, de elementos de forno. Muito bem, vamos avançar. Três tipos de ensaios foram feitos com esse protótipo. Antes de mostrar propriamente os ensaios, ou parte dos ensaios, aqui fiz questão de tirar uma fotografia junto ao apoio, que vocês percebam que tem uma barra, seção transversal circular, que serve de apoio à nossa estrutura. Então, isso permite que haja uma rotação sem ser impedida. O que não é comum nas estruturas usuais. Na estrutura usual, esta laje estaria apoiada sobre uma pilha. Isso dá interferência no cálculo da flecha? Claro que dá. Mas a maneira de fazer o ensaio tinha que ser esse, porque dessa maneira é que a gente calcula os deslocamentos, considerando um apoio com uma rótula, né? E a ideia era, posteriormente, fazer análise de quanto influenciaria a largura de viga, coisas do tipo. Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo já a laje terminada. Eles estão terminando aquele finalzinho. O funcionário do laboratório, Roberto, o Xará, estava trazendo um pouquinho de concreto para que fosse terminada aqui a laje. Vocês estão vendo que foi passado a régua certinho, né? Existe uma série de coisas que vocês podem ver, série de procedimentos intermediários que nós fizemos, que vocês podem ver no mestrado da Cataoca, que está na Universidade do UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, ou nos trabalhos de iniciação científica de outros meus alunos, que devem estar catalogados, guardados na FAPESP, que foi a primeira agência que deu dinheiro para a gente fazer esses ensaios. Continuando. Aqui vocês estão vendo um dos ensaios que nós fizemos. Na verdade, o ensaio principal que nós queríamos fazer era a medição de deformação ao longo do tempo. Para isso, nós tínhamos que medir a inicial, na hora que tirávamos o escoramento, e depois
como é que ela progredia durante um tempo. Como o laboratório também era emprestado, nós sabíamos que não íamos fazer medições muito longas, o que é necessário, diga-se de passagem. Como é que eram feitas essas medições de deslocamento, já para a gente ir entendendo? Eram feitas através dessas réguas colocadas na superfície superior da laje e depois um equipamento de nível de topografia mediria, né, as deformações. Claro que tem uma régua aqui, outra no centro da laje, outra na extremidade direita. E vocês estão vendo aqui o professor segundo Carlos Lopes, querido e saudoso professor de topografia e geodésica da Federal, que nos emprestou o material do laboratório dele, um nível que tinha uma precisão muito grande. Foi o primeiro equipamento que nós usamos. Aqui de costa o professor Sidney, que participou de vários, vários artigos junto com a gente, fez alguns experimentos ainda nesse laboratório. Muito bem, isso que vocês estão vendo aqui depois é gelo, são sacos de gelos que foram colocados na superfície superior. Explicando, quando nós fomos medir a deformação do tempo, em um certo momento começou a haver como se a laje estivesse subindo. Por isso que o Carlito estava aqui. Ele ia verificar para a gente se as medições estavam corretas. Ele confirmou que estavam. E então eu resolvi fazer, antes da gente chegar na terceira, porque veja, nós tínhamos uma primeira medição de deformação ao longo do tempo. Essa que passou a ser a segunda, nós percebemos que era a temperatura que variava entre a face superior e a face inferior, já que elas são distintas e aqui há muito calor nesse laboratório. Então nós compramos gelo, colocamos em saco, distribuímos ao longo da superfície superior, né, e fomos medindo a deformação. Para depois, no futuro, nos outros ensaios, se isso era importante e se mostrou importante, a gente pudesse retirar o valor da deformação de temperatura. Okay? Então, esse era um ensaio que não era previsto ser feito, mas foi feito. Depois, no fim, vocês vão ver que esse modelo é o terceiro ensaio, né? O primeiro era a medição ao longo do tempo, o segundo foi a questão de temperatura, e o terceiro, finalmente, já que a gente não ia precisar e não poderia usar mais tempo essa laje, nós levamos ao colapso, para ter toda a certeza do funcionamento. Vamos avançar, então. Aqui vocês estão vendo, de novo, né, o gelo que nós colocamos, dá para ver claramente ele se distribuindo ao longo de toda a superfície. Depois nós vamos ver que tem uma maneira de fazer a medição dessa temperatura. Aqui vocês estão vendo a primeira régua, a segunda régua, e lá no fundo, com assim, uma boa vontade, vocês vão ver a terceira régua. Né? Muito bem, aqui era o ensaio que foi feito rapidamente, obviamente, porque o gelo vai esfriando a superfície superior, depois nós vamos perguntar o que acontece com a laje, quando isso ocorre, mas depois ele se dissolvia e a laje voltava à sua posição anterior. Aqui é o equipamento que nós compramos, que é um equipamento mini temp, né? Que é um equipamento que permite medir a temperatura da superfície de elementos, como no caso do concreto. Então, com esse equipamento, nós fazíamos a medição da parte superior da laje e da parte inferior. Aqui vocês estão vendo a Aline fazendo, a Amanda Aline fazendo aqui, a temperatura de 20 graus, parece. É claro que não é aquela laje que nós tínhamos mostrado. Isso aqui já são outras lajes que nós estávamos ensaiando, mas à medida que nós descobrimos que a temperatura influenciava, era feita também a medição da temperatura na face superior e na inferior para uma possível correção. E vocês estão vendo os tijolos maciços que praticamente não existem mais, ficaram mais caros, né? Mas na época era muito comum ser usados. Nesse caso, nós usamos os tijolos apenas e tão somente para carregar a nossa laje como se fosse uma sobrecarga permanente. Vamos continuar. Aqui vocês estão vendo a Aline mudando, justamente naquela laje que protótipo, ela fazendo com aquele equipamento que nós mostramos melhor há 2 slides atrás,
ela fazendo a medição junto à régua central, que é o ponto que deve se deformar mais, né? Aí ela tem a temperatura da face superior. Então, também, né, nós percebemos que realmente, vamos voltar só um pouquinho, como realmente havia uma interferência de deformação devido à temperatura, tomou-se por bem fazer sempre essa medição nos outros ensaios, que sempre o objetivo maior era a deformação ao longo do tempo. Mas existia uma outra coisa que era importante, né? Você tem a temperatura da superfície do elemento, mas qual é a temperatura ambiental e qual é a umidade, né, do ambiente? Então, isso era feito através desse equipamento, quando nós começamos a trabalhar, não naquele primeiro laboratório que foi mostrado, mas num laboratório improvisado, um barracão. Por ironia do destino, era um barracão metálico para estudar estruturas de concreto, e tinha esse equipamento que eu consegui adquirir, que dava a temperatura ambiente e a umidade relativa. Mas não é só. A gente fazia uma medição por dia, em geral. Então, no final do dia, por exemplo, nós íamos lá, é claro que era sempre na mesma hora, né? E nós verificávamos, ele guardava na memória, naquele período, a menor e a maior temperatura. Então, nós tínhamos a variação de temperatura diária, assim como a umidade relativa. Vamos avançar. Para fazer a medição da fluência, nós iniciamos fazendo com aquele aparelho de topografia que eu comentei, que o professor Segundo Carlos Lopes nos emprestou. Para fazer essa medição, nós usávamos uma prancheta, uma mesa de prancheta das salas de desenho, fixamos essa mesa no solo, fizemos um calço para colocar um nível, e aí fizemos a calagem do nível, né, de tal maneira que toda vez que você colocasse o nível aqui, você estava sempre na mesma cota, né? E aí vocês vão ver a fotografia do nível já acoplado à mesa. Tá aí. E, obviamente, tinha que ser numa posição que desse a leitura de todos os nossos elementos. Aqui vocês estão vendo a coluna do nosso barracão metálico, né? Muito bem, depois nós vimos que as medições do nível não eram tão precisas quanto as feitas com relógios comparadores, relógios mecânicos. E aí, no final, até já tinha um pouco mais de verba, não vai aparecer nesse filme, nós usamos um sistema de aquisição de dados com relógios eletrônicos, que passava direto por sensor e depois nós passávamos para o computador. E fizemos também uma coisa muito interessante, que é uma sala com ar-condicionado e com um umidificador, de tal maneira que essa sala ficaria com temperatura controlada e também a umidade relativa, né? É muito difícil fazer isso e custa muito caro. Nós conseguimos fazer. Esse barracão foi cercado, foi feito com cortina, janelas, de tal maneira que não tivesse sentença de sol. E o barracão tinha dentro dele as medições de temperatura e umidade, e dentro da câmara uma câmara com temperatura e umidade controlada, nós tínhamos os valores já fixos, né? Muito bem, mas continuando agora, então todos esses ensaios foram feitos, vocês vão poder avaliar os resultados e eu posso dizer a vocês que aquela maneira que os programas usam, o F-Tool e todos os outros programas usam, que é a temperatura uniforme, a temperatura vai ser introduzida uniforme sobre o material, ela se confirmou aqui nesse nosso ensaio. Fazendo as contas na mão e os valores obtidos deram muito próximos. Então, nós tínhamos certeza, uma vez medida a temperatura face inferior, e nós conseguimos calcular exatamente qual era a deformação do tirar isso da fluência. Bom, aqui vocês já estão vendo outro caso, né? O outro caso em que não era aquele laboratório que nós vamos voltar já a ele, era de novo aquele barracão,
que nós fizemos diversos elementos desses, né, parecidos, similares com o anterior, como aquele primeiro, que foi o protótipo teste. Nós fizemos, e aqui vocês estão vendo o tijolo já esperando para ser colocado na laje. A laje é concretada, depois de um certo tempo é retirado o escoramento, foi medido a deformação inicial, no primeiro momento ainda com aqueles níveis, depois no segundo momento já com relógios comparadores, e isso vai sendo medido ao longo do tempo. Bom, um detalhe interessante é que quando a gente fazia a peça, fazia ela nivelada. Já falei isso lá no começo. Mas aqui vocês já estão vendo uma laje dessa, né, feita no barracão, que foi retirado o escoramento, ela já apresenta uma curvatura, pelo menos aparentemente, possível de se enxergar. Né? Então, as lajes têm pouca rigidez, e o tijolo colocado aqui serve como sobrecarga permanente. Bom, então já falei como que a gente fez as medições ao longo do tempo, a medição de temperatura. Agora nós vamos mostrar, vamos voltar para aquele protótipo lá, e agora vai ficar bem claro o modelo dele, né? Como eu tinha dito, olha lá, um apoio aqui, outro apoio lá na outra extremidade que aqui não dá para ver, e foi montado um pórtico central. Nesse pórtico central nós temos um macaco, esse macaco se coloca entre o pórtico e a laje, tá certo? Ele, quando você coloca o macaco entre o pórtico e a laje, você injeta óleo sob pressão, vai aparecer daqui a pouquinho a bomba, e você tem um anel dinamométrico, que é um anel de aço que nós colocamos um relógio mecânico aqui dentro dele, e leva-se inicialmente esse anel para uma máquina de bastante preciso, uma prensa precisa, e vamos aplicando cargas e medindo o deslocamento, né, quanto o anel diminui de diâmetro e, portanto, o deslocamento que o relógio recebe. Com isso, depois, quando a gente traz o anel para cá e coloca nesse sistema, ao ler, dando carga, ao ler aqui o valor da deformação, nós temos o carregamento. Aqui fica bem claro o sistema, a laje, com, confeccionada com 3 sapatas e dois elementos de laje cerâmica, né? 2 lajotas de laje cerâmica. Vamos colocar maior para ficar bem claro, aí fica bem claro aqui agora, né? Tem outro detalhe aqui de apoio que vai aparecer na outra foto. O detalhe de apoio é esse aqui, pena que eu não mostrei o relógio, o mostrador do relógio, né? Mas aqui o anel, quando ele se deforma, o mostrador do relógio mostra a deformação, nós sabemos a carga que está aplicada, e esse elemento aqui nessa extremidade é o que a gente chama de joelho, né? Um elemento rotulado aqui para impedir a introdução de momentos, e nós colocamos uma argamassa, essa argamassa é colocada para que se desse uma uniformização maior do carregamento. Muito bem. Aqui é o equipamento, a bomba que injeta o óleo, e esse equipamento foi construído. O pessoal do laboratório conseguiu fazer um elemento que pudesse medir exatamente quanto a gente estava colocando de pressão no óleo. Bom, isso foi feito lá no laboratório, não era comprado, nada disso. Então, esse equipamento aqui joga com essa mangueira aqui, joga o óleo lá para o macaco. Vocês estão vendo que ele foi feito em cima de um elemento que é manual, né? Podia ser feito manual, mas nós acabamos usando esse equipamento aqui, ficou mais simples para a gente. Aqui mais um detalhe do joelho, e aqui já estão começando o ensaio, a flexão, né? Com a carga concentrada, veja o relógio aqui, vocês estão vendo o mostrador dele, né? Dá para ler, mas dá para ver, né? Aqui o laboratorista, aqui ele já está no estágio avançado do ensaio, porque está bastante deformação. Nós tentamos tirar fotografia aqui, mas a máquina não deu muita nitidez. Eu tenho umas fotografias aqui. É claro que nos trabalhos tudo isso foi anotado, abertura de fissuras, em que etapa aconteceu, tudo mais. Vamos continuar, já estamos aqui no estágio avançado do ensaio da altura por flexão. Aqui ó, já estamos quase chegando, olha o tamanho da fissura, não é bem uma fissura, já é uma fresta.
Olha como ela vai até lá em cima. Vocês notam que ainda não existe, no concreto, aparentemente, uma plastificação. Mas já aparece aqui uma fissura bem grande, indicando que provavelmente o aço já está escoando. Vamos colocar maior? Olha só. Percebem aqui que ainda não aparece aqui concreto plastificado? Ele já está começando a se formar, está aparecendo uma fissura aqui. Mas ainda não é tão grande que a gente possa cravar, né? Mas aqui já temos uma fresta. Se tivesse tido a ideia de colocar um lápis aqui do lado para mostrar, né? Você tem ideia, mas é bem grande. Vamos avançar. Aqui, para vocês terem uma ideia de como se deforma a laje, dificilmente ela cai. Nesse caso, eu não consegui me derrubar no chão. Mas olha só, olha a formação da laje. Está muito próxima do colapso, a deformação é muito grande. A seção do meio já deformou bastante, né? Claro que esses números todos estão anotados lá nos relatórios. E aqui ele já conseguiu quebrar a laje em cima, né? Já conseguiu plastificar o concreto. Fez até uma linha de ruptura aqui, né? E você vê que ele está meio de lado assim, mas nós sabíamos, tinha esse equipamento aqui, tinha posto esse equipamento aqui para dar um suporte, ele não iria cair, não tinha nenhum equipamento, isso aqui ficava pendurado. Muitas vezes não se faz até o final para não perder equipamento, mas nesse caso aqui não haveria problema. Aqui, só para mostrar o concreto já se soltando, plastificando, ele começa a soltar. E aqui dá para ver bem, né? Dá para ver bem como aqui dá para ver até o aço. Não sei se na tela de vocês dá para ver. Mas olha, é uma fresta, a fissura, aqui é a fissura, aqui para cima é a fissura. Ela chega quase até o final e o concreto já começa a ser esmagado, plastificado lá em cima. Podemos dizer que esse é o estágio final do ensaio. Ver se tem mais alguma coisa. Então, com isso, vamos mostrar agora os ensaios. Aqui é outra coisa. Bom, vocês viram 3 ensaios aí, né? A medição que nós fizemos da deformação do tempo, devido à temperatura, e fizemos um ensaio à fricção, ok? É bom dizer que, baseado nesses ensaios, é assim que se faz, né? Toda aquela manipulação de formulações são feitas conferindo com ensaios, tá certo? Então, agradeço aí os alunos que participaram da iniciação científica, a FAPESP, que nos deu verba, a própria universidade, que providenciou os funcionários, os laboratórios ali, ou aquela região que depois eu construí um laboratório, com, inclusive câmera climatizada, né? Mas já se vão 20 anos. Infelizmente, essa pesquisa parou no meio do caminho, falta de verbas, falta de tempo, de laboratório. O laboratório acabou ficando para outro professor depois. Era isso.